é que tá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem, tudo bem? Chegou a hora de espremer o capítulo 4 com o vídeo do vocabulário. O vídeo do vocabulário sempre demora um pouquinho mais, porque eu tenho que buscar em outros livros onde é que vai tratar daquele assunto. Você já aprendeu como usar este vídeo do vocabulário? Quando eu coloco ali num versículo, por exemplo, assim, eu coloco o versículo tal, eu coloco a setinha, qual foi a última vez que nós vimos aquela palavrinha? Às vezes a gente tem que voltar lá no começo. Do lado de fora eu coloco os outros livros, onde aquela palavrinha vai aparecer, como ela vai se modificando, eu vou colocando os outros livros que vão completando. Quando eu tenho essa setinha aqui com um risquinho embaixo, é porque ali está tratando do mesmo assunto. A história está se completando ali. Quando eu coloco o número sem letra na frente, é porque eu estou tratando do mesmo livro. Os outros livros eu sempre coloco a sigla. Qual é o nome do livro? Eu coloco o capítulo e o versículo para você investigar. Quando está em negrito, é porque a leitura é mais importante. Todas elas são importantes. E agora você vai fazer o que com esse vídeo do vocabulário? O que você vai fazer depois do almoço? Depois da janta? No fim de semana? Convide as pessoas que você conhece. E vai, cada um pega seu livro físico, porque o livro físico é mais fácil de manusear. Então, cada um procura ali naquele livro. O que está falando naquele livro que eu separei? E vocês começam a conversar. Chame seus colegas de trabalho, chame seus vizinhos, sua família. Não deixe passar esse tempo, que é o último tempo da nossa história aqui. Por que você vai deixar de conhecer Deus agora? É a sua chance. Você não conhecia a Deus enquanto não leu a Bíblia. A hora de conhecer o Deus da Bíblia, o Jesus da Bíblia, é agora. E eu só estou ajudando através desse canal. Vamos ver? Então, respondeu Moisés e disse, porque é assim mesmo que se fala na Bíblia. Falou e disse, respondeu e disse. Moisés respondeu e disse, dando sequência à conversa com Deus no capítulo 3. Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Como sempre, cada palavrinha conta. Portanto, vamos espremer essas 3 linhas. Em primeiro lugar, já melhorando o português com o famoso mas, que não é mais. E é difícil distinguir um do outro, porque a gente fala igual. Só que o que Moisés está dizendo aqui é o mesmo que Jesus diz em Mateus 22:32, Lucas 19:42, neste caso, se referindo ao que diz em Isaías 30:15, com relação à rebeldia do povo. É uma adversão, não uma adição. Segue com o famoso eis que. E Moisés acha que não crerão nele. Se você dissesse que Deus apareceu para você, acha que alguém acreditaria? O mais natural é que não, né? Ainda mais nos dias de hoje. E Moisés acrescenta que nem ouvirão a voz dele e dirão, o Senhor não te apareceu. Quanto a acreditar, a própria Bíblia é um livro que depende da fé para surtir efeito. Jesus não conseguiu fazer obras maravilhosas em Nazaré porque não creram que ele, tendo crescido no meio deles, pudesse fazer milagres. Foi aí que ele disse que não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Com certeza, daí vem o dito popular, santo de casa não faz milagres. Isso acontece nos capítulos 6 do livro de Marcos e no capítulo 13 de Mateus. E é aí que a gente descobre a profissão dele, carpinteiro. Mas o Senhor já apareceu para muita gente antes, conforme vimos no vocabulário do capítulo 3. E ainda vai aparecer para muita gente, até chegar no Novo Testamento, quando vai efetivamente andar no meio do povo, conforme vai pedir a Moisés no capítulo 25, no versículo 8 deste livro aqui. No versículo 2, diz que o Senhor disse-lhe, não perguntou-lhe, que é isso na tua mão? E Moisés disse, uma vara. A vara tem muita história. A primeira vez que apareceu por aqui foi no capítulo 30 do Gênesis, quando Jacó se pagou de Labão. Em Números, esta vara aqui vai estar com Arão, no capítulo 17, e vai florescer perante outras. No capítulo 20, com esta vara, vão tirar água da rocha. João 15, dos versículos 1 ao 6, é onde Jesus está outra vez dizendo que estamos aqui para dar frutos. Se comparando com a videira verdadeira, sendo Deus o lavrador.
E pelo jeito Salomão ensinava seus filhos com ela. Porém, conforme eu disse antes, essa vara tem uma história toda própria no livro de Jasar. Deus disse para Moisés lançar a vara na terra. E este verbo lançar tem várias utilidades, tanto na Bíblia como fora dela. Moisés fez conforme Deus mandou. Lançou a vara na terra e ela tornou-se em cobra. E Moisés, é claro, fugia dela, pois sabe que a cobra é um bicho traiçoeiro. Mas então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Já pensou? Que medo! Mas se Deus mandou, Moisés estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda. Que ele não é bobo nem nada, mas aprenda aqui mais algumas coisinhas da língua portuguesa. Moisés pegou-lhe, pegou a ela, a cobra, terceira pessoa do singular. Portanto, sempre que você vai falar direto com a pessoa, o correto é dizer te, não lhe. Outro detalhe é a cauda com o, pois se for com L, vira comida. E já percebeu que esse versículo também deu música? Pois só você me pode estender a mão. A Bíblia dá inspiração para muita coisa. Mas por que é que eu não escuto nas músicas evangélicas algum texto bíblico? Pode me explicar? No versículo 5, Deus diz que fez isto para que creiam que o Senhor lhe apareceu. Pois somos seres visuais. A gente só acredita vendo. Não foi assim com o Silvio Santos também? E outra vez, Deus diz a Moisés: o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, para não esquecerem, porque estão no Egito há muito tempo e os deuses de lá eram outros. Só que Deus poderia ter dito: o Deus de vossos pais. Assim, incluiria os pais de Moisés também, né? Enfim, vamos ao versículo 6, porque aqui o Senhor disse mais, e este mais sim é adição. A outra coisa que Deus disse a Moisés foi: mete agora a mão no peito. E esse gesto foi seguido literalmente em eventos cívicos. No versículo 3, Deus disse a Moisés para lançar a vara na terra e informa que Moisés a lançou na terra, mas aqui não avisa que ele de fato meteu a mão no peito. Pulou este capítulo para ir direto à informação de que ele, tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. Este versículo em si dá quase que um livro inteiro de conversa. No capítulo 22, versículos 8 e 11, vamos ver o verbo meter com um significado bem atual, pois vai falar das leis acerca da propriedade e parece que já andavam metendo a mão no que é dos outros, o vulgo ladrão. Mas agora é para Moisés meter a mão no peito, para Deus demonstrar mais um dos seus sinais. Só que tirando a mão do peito, eis que estava leprosa, branca como a neve. 3 palavras novas entram na história, que eu me lembro só nesse versículo 6. O verbo meter, com seus vários significados, a lepra e a neve. E eu já disse inúmeras vezes que tenho interesse particular quando se trata de um determinado assunto. E o assunto é este: por que é que Moisés, tirando a mão do peito, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve? Será que não é porque não era branca antes? Uma pessoa que vai lendo distraidamente não vai atentar a detalhes como este, e a Bíblia é cheia de detalhes. Sempre que for tratada a lepra, a Bíblia vai informar que a pele se tornou branca. Veja o capítulo 13 de Levítico, especialmente o versículo 13. Veja qual foi a praga de Eliseu a Geazi, em 2 Reis 5:27. Em Números 12:10, Miriam, a irmã de Moisés, vai sofrer esta mesma praga. Então, tem fundamento ou não quando eu insisto que o povo preto é o povo original da Bíblia? Mas ou pelo conformismo, ou pelo tempo que ficou sem saber, agora não consegue aceitar essa verdade, e eu faço questão de cada vez que surge a oportunidade bater nessa mesma tecla, tentando fortalecer a autoestima dos meus iguais. O Senhor disse para Moisés tornar a meter a mão no peito, e Moisés tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito e olha só que surpresa! Eis que se tornara como a sua outra carne.
Deu para entender agora? E Deus continua. E acontecerá que se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E já vimos que esses sinais não têm voz. Então, por que será que Deus fala em ouvir a voz dos sinais? Todas as palavras destacadas já foram vistas, mas eu quero que você atente ao que Jesus diz em Mateus 19, 30 e 20, versículo 16, quando compara os primeiros com os últimos ou derradeiros. Não importa se você não conhecia Deus até agora, Ele quer que você tenha as mesmas bênçãos de quem chegou antes de você. E como Deus é maravilhoso, tem ainda mais uma prova a apresentar a Moisés. Se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, cobra e lepra, nem ouvirem a tua voz, agora sim tem som. Tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Este sinal nós só vamos ver no capítulo 7, na primeira praga, perante o faraó. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. A primeira interjeição, começa aqui. Depois olha como vai proliferar. Aposto que você já usou alguma vez na vida. Quanto a ser pesado de boca e pesado de língua, é uma história que aconteceu a Moisés quando ainda era pequeno. Mas se você não ler, já vai continuar sem saber. Moisés não era eloquente, ao contrário de Paulo ou Apolo. Em Atos 18, 24, vamos ser apresentados a Apolo como varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Apolo não assina nenhum livro, ao contrário de Paulo, que, apesar de não ser chamado de eloquente, assim, com todas as letras, falava mais do que um papagaio. Pois no capítulo 20, no versículo 9 do livro dos Atos, um certo jovem caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Moisés diz que não é homem eloquente nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que Deus tem falado com ele, ou seja, nunca foi eloquente. No entanto, será sempre ele que vai se comunicar com Deus e com o faraó, como veremos em breve. Prestou atenção que aqui tem 6 palavrinhas novas? Todas presentes até o dia de hoje. Os livros que eu adiciono em cada versículo vão ajudar você a usar a sua capacidade de raciocinar quando for chamar mais pessoas para estudarem em conjunto. Só que Deus já começou a ficar esquentado e disse a Moisés: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Também surgiu aqui. Em Mateus 20:15, o pai de família, que é Deus, quando foi pagar o salário dos trabalhadores na sua vinha, foi questionado por que os que vieram a trabalhar por último receberiam o mesmo salário que eles que começaram antes. E o homem, pai de família, que é Deus, disse: eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Pois é, somos todos obra do Senhor, seja qual for a forma que Ele quiser nos fazer. O versículo 12 apresenta a Deus dando uma ordem mais explícita. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Já pensou que proposta imperdível? Deus ser com a nossa boca e ensinar o que falar? Em Mateus 5,19, Jesus diz que qualquer que violar um dos menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Depois, no capítulo 28, versículos 19 e 20, ele diz aos discípulos: ide, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí, já está fazendo a sua parte?
Porém, Moisés dispensou a proposta imperdível de Deus e disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Viu que Moisés chama o Senhor de tu, como se fosse um amigo íntimo? Só que esta frase não é muito fácil de entender. Envia por mão daquele, ou seja, manda outro levar a mensagem. E é aí que se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. E quando a ira do Senhor se acende, sai de baixo. Não acredita? Então leia Números 16 e 25, Josué capítulo 7, ou seja, com Deus não se brinca. Mas Deus continua. Não é Arão, o levita, teu irmão? E aí é necessário fazer uma pequena pausa para uma perguntinha. Por que Deus diz que Arão é levita, se é irmão de Moisés? Coisas da Bíblia. Arão já estava lá antes de Moisés, mas só apareceu agora. Tem muita coisa que vai acontecer a Arão a partir daqui. Tá aí alguns dos livros se você quiser ir se adiantando. Arão é irmão de Moisés, mas quem são os irmãos de Jesus? Ele vai dizer em Mateus 12, dos versículos 46 ao 50. Deus diz que sabe que Arão falará muito bem, e eis que ele também sai ao encontro de Moisés, e vendo-o se alegrará em seu coração. E é claro que ele deu uma ajudinha para isso acontecer, pois o que ele quer mesmo é ver a gente alegre. Mas o eleito por Deus para levar a mensagem ao faraó e aos irmãos é mesmo Moisés, tanto que Deus diz que ele falará e porá as palavras na boca de Arão. Depois que o próprio Deus falará a Moisés, ensinando o que haverão de fazer. Uma parte importante na gramática que eu venho tentando incluir nos vocabulários está na frase: eu serei com a tua boca e com a sua boca. Pois é da boca de Moisés e da boca de Arão que ele está falando. Vê que depois ele diz: ensinando-vos o que haveis de fazer. O português é um idioma muito peculiar. Outra frase interessante no versículo 16: ele falará por ti ao povo. Substituto do substituto, pois quem vai ditar as palavras será Deus. Acontecerá que Arão será por boca de Moisés e Moisés será por Deus a Arão. Não acha interessante? Eu acho. E essa história termina com Deus dizendo: toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Mas qual seria a necessidade de Moisés usar a vara para demonstrar o poder de Deus? Nem ideia. Só sei que lá vai Moisés com a sua varinha mágica. A nossa não faz muito mais do que massa de bolo, não é? Mas deixa para lá que vem muita coisa por aí que só essa vara de Moisés vai poder fazer. Vamos continuar com ele. A Bíblia sem maquiagem te leva até lá.